Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins. No Soundbite de hoje, pausa nos debates. Viva Ana Sá Lopes. Viva Ruben. E vamos às polémicas declarações do Ministro da Educação, Fernando Alexandre, que diz ter sido mal compreendido. As declarações originais são estas. E aquilo que nós fazemos no ensino superior é não misturar. É pôr nas residências universitárias os estudantes dos meios socioeconómicos mais desfavorecidos. E por isso, também já agora, é que depois elas se degradam. É por isso que elas depois se degradam. É por isso que elas depois não são cuidadas. E é por isso que eu devo-vos dizer, eu pedi ao CNIPES essa reflexão e essas ações, mas confesso que eu não estou nada otimista. Nada. Porque quando nós metemos pessoas que são basicamente todas de rendimentos mais baixos a beneficiar de um serviço público, nós sabemos que esse serviço público se deteriora. É assim nos hospitais, é assim nas escolas públicas, nós sabemos que é assim. Ana Sá Lopes, Fernando Alexandre ligou o facto de hospitais e residências universitárias serem frequentadas essencialmente por pessoas mais pobres, com o facto de elas estarem também mais degradadas e com a degradação que se adivinha graças a essa utilização por pessoas mais pobres. Depois acabou por dizer precisamente que estava a denunciar esta situação. Na prática, o que é que tu tiras desta polémica toda? Foi um descuido de linguagem? O ministro queria dizer exatamente aquilo que disse? Ou foi mal interpretado? O ministro não queria dizer aquilo que disse. E, de facto, a fúria nas redes sociais contra o ministro da Educação, acusando-o, inclusive, de viés de classe, eu cheguei a ler viés de classe do Sr. Ministro, é completamente inacreditável. Chegamos a um ponto de alucinação. Obviamente que o Ministro não foi feliz, obviamente que o Ministro devia pedir desculpa, porque se alguém não é entendido, se alguém não é percebido, se um político não consegue comunicar uma ideia como deve ser, deve clarificá-la, isso ele fez. Agora deve pedir desculpa por não ser entendido. Isso eu acho que devia fazer. Agora, daí a pedidos de demissão, como aconteceu o PS a pedir a demissão, acho que... Vamos lá. Viés de classe. O ministro não tem. O ministro é bolseiro. O ministro foi bolseiro quando era estudante. Viveu numa residência, conhece bem como funcionam as residências universitárias. E, aliás, numa entrevista que deu ontem à CNN, disse que a dele estava mesmo muito, muito degradada quando ele lá viveu. E conhece, inclusive, o estigma que os estudantes que vivem em residências até passam. E ele até contou isso tudo. Portanto, o ministro não tem viés de classe, no sentido em que não vem. Haverá outros ministros deste governo que têm viés de classe. Se calhar a ministra do Trabalho tem viés de classe, óbvio, para apresentar aquele pacote laboral. Existe viés de classe neste governo. Não existe em Fernando Alexandre viés de classe. Não pode existir. O ministro que foi bolseiro, o ministro que viveu numa residência degradadíssima, não tem viés de classe. Depois, o ministro é um liberal, foi diretor não executivo do Instituto Mais Liberdade, é um liberal, e defende, como todos os liberais, como uma parte, como a Iniciativa Liberal também, o Ministro da Iniciativa Liberal, mas o Instituto Mais Liberdade reúne pessoas do PSD, aliás, a Ministra da Justiça foi sócia fundadora do Instituto Mais Liberdade e o Ministro António Leitão Amaro também. Também foi sócio. Portanto, este PSD, CDS e Iniciativa Liberal são pessoas que estão no Instituto Mais Liberdade. O ministro, como sabemos, é independente, mas, pronto, essa era a sua atividade política, além de ser professor universitário na Universidade do Minho. Agora, o que o ministro queria dizer é uma coisa típica dos liberais, que é liberdade de escolha. Ou seja, a proposta que ele quis pôr e fez aos reitores e aos presidentes dos institutos politécnicos, que eles não aceitaram, era que um estudante com rendimentos mais baixos pudesse escolher entre ir para uma residência, hoje é obrigado a ir para uma residência, ou ter um chamado cheque-ensino, para ir para um quarto, para tentar alugar pelos seus próprios meios, arranjar, não ser obrigado a ir para a residência. Mas, de qualquer forma, o ministro admite que, mesmo neste sistema, as residências, os estudantes com menores recursos teriam sempre primazia nas residências, se quisessem ir para lá. Agora haveria o tal de cheque residência, por exemplo, não foi aceito, e segundo o ministro não foi aceito porque os reitores temeram que as camas ficassem vazias ou se houvesse essa liberdade de escolha. O que o ministro diz sobre as residências ficarem degradadas
E sobre os serviços públicos, ele fala também do Serviço Nacional de Saúde e da Escola Pública. É uma verdade que nós conhecemos, é uma verdade palestiniana. Muitas pessoas de esquerda querem o reforço dos serviços públicos, querem que se pague impostos para que todas as classes sociais possam estar nos serviços públicos, porque a partir do momento em que se coloca apenas na escola pública crianças e estudantes de origem mais pobre ou de pais com menores rendimentos, há uma tendência, e isso está estudado, a que a voz, e o Ministro também fala disso, da tentativa da voz, da capacidade de reivindicação diminuir. Porque a capacidade de reivindicação das pessoas com menores recursos é menor. E isso é uma questão social. Agora, podemos dizer assim, o Ministro é Ministro. Cabe-lhe a ele aumentar as dotações das universidades para que as universidades... Porque ele acha que o mercado, portanto, como um liberal, ele acha que, havendo essa possibilidade da liberdade de escolha dos estudantes poderem alugar um quarto com o cheque residência, as universidades seriam obrigadas, num regime de competição, não é, com os quartos, seriam obrigadas a melhorar muito os seus serviços e a não ter residências maltratadas, como aquela em que o próprio ministro viveu quando era estudante. Residências... Isto foi um fenómeno de populismo de esquerda como eu há muito tempo não via, sinceramente. Nós vimos um corte feito, se não estou em erro, pela RTP, que depois deu origem a uma publicação nas redes sociais do Pedro Nuno Santos e depois acabou por ser o Expresso e outros jornais, inclusive também o Público, a pegar nesse corte, e o ministro depois acabou por vir contextualizar as declarações. Mas o PS ainda pede mais explicações ao ministro e pede que se retrate destas declarações. Tem sentido isto, Ana? Assim, o ministro não foi feliz na forma daqueles 2 bocados que passámos, aquela fórmula em que ele se expressou foi péssima. E é evidente que os ministros têm que ter maneiras de comunicar com o povo que sejam perceptíveis, que não nos obriguem agora a estar a explicar o que é que ele queria dizer, tendo em conta que o que ele disse não foi entendido pela maioria do povo. Eu acho que ele devia ter pedido desculpas logo ontem, nesse aspecto sim, e devia ter clarificado o que queria logo com mais rapidez. Não devia ter esperado a que houvesse esta onda absolutamente maluca, em que se comparava ao ministro a uma personagem de uma série brasileira conhecida de alguns, que é o Sai de Baixo, em que há uma personagem que não gosta de pobre, já não lembro do nome dela, mas quer dizer, o ministro é um liberal. Há pessoas que são liberais, que vieram de origens de filhos de pais com menores rendimentos. É verdade, ele tem direito a ser liberal. Podemos contestar a política dele. Agora, quer dizer, ele, se não gostasse de pobres, não estava a gostar de si próprio, porque na sua infância, na sua juventude, ele foi uma pessoa com menores rendimentos. Portanto, isto é absurdo, é quase... Criou-se... É assim, eu não consigo perceber como é que a esquerda tem 2 vitórias consecutivas, a greve geral e o chumbo da lei da nacionalidade pelo Tribunal Constitucional. São 2 vitórias incríveis. E depois, o que verdadeiramente entusiasma e excita e nas redes sociais e em pedidos de demissão é uma frase infeliz, muito infeliz, mas que não significa absolutamente nada daquilo que o ministro quer. O ministro quer uma solução liberal, quer. Contestemos-la. Contestemos o cheque residência. Agora, não é porque não gostar de pobres, quer dizer, isto... Criámos aqui, foi criada aqui uma onda da qual a rapidez das redes sociais e toda esta loucura em que nós estamos envolvidos, em que às vezes não paramos um bocadinho para pensar 2 vezes, porque não é preciso conhecer o ministro Fernando Alexandre para achar que alguém que diz uma coisa daquelas ou não está bom da cabeça, enlouqueceu, ou então, quer dizer, defende... É um aristocrata do tempo, enfim, em que os aristocratas mandavam nas terras e nas aldeias. Isto é absolutamente demencial a onda que se formou à volta disto. E, de facto, essa parte é verdadeira e está estudada. Se não houver mistura de classes,
Se o SNS passar a ser só para pobres, o SNS será destruído. Isso, nós sabemos disso. E a esquerda luta exatamente a favor de que o SNS não seja só para pobres, assim como se luta a favor de que a escola pública não seja só para pobres. E neste caso, que é à volta da residência de estudante e de um cheque de residência, em que o ministro até diz que sabe muito bem, enquanto estudante que viveu na residência, de que existe um estigma relativamente aos estudantes que vivem nas residências. Está feita a análise, Ana Sá Lopes, às declarações de Fernando Alexandre. Um beijinho, até amanhã. Beijinho, até amanhã. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.